A palavra de Deus, enviada com poder e autoridade, produz o resultado para o qual foi mandada. Salmo 40, versículo 2. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Amém? Quantos aqui creem nesta palavra? O fundo do poço é uma forma simbólica para descrever que a pessoa chegou em uma situação que ela vê que está no pior momento, na pior fase da sua vida. E quando alguém diz estar no fundo do poço, é porque ela está dizendo que está sem saída. Ela está sem expectativa alguma. Ela não consegue ver uma solução. Por isso, o termo fundo do poço. E Davi está dizendo que o Senhor o tirou desse fundo do poço. Quem crê que o Senhor pode tirar qualquer pessoa do fundo do poço, diga amém. Aqui diz que o Senhor o tirou de um charco de lodo. Podemos dizer da lama, da pior situação que ele pode ter passado. E aqui diz que o Senhor o firmou sobre uma rocha e pôs um cântico novo na boca dele, um hino de louvor a Deus em seus lábios. Quando você está no fundo do poço, só tem uma única direção para você olhar, que é para o alto. E quando você olha para o alto, você vê uma luz. E essa luz é Jesus. Amém? Eu sou a luz do mundo. E o povo que andava em trevas viu uma luz. E essa luz é quem? Essa luz é Jesus. Quantos creem que o Senhor falará conosco nessa noite? Eu leio e você lê comigo. Diga: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, do fundo do poço, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Quem crê nessa palavra? Então desocupe as mãos e vamos dar para a palavra de Deus uma linda e poderosa salva de palmas. Vamos aplaudir, igreja. Enquanto você aplaude, abra a sua boca, erga a sua voz e diga glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, a tua palavra foi lida, ela vai ser pregada. E nós estamos aqui não para ouvir o homem, mas para ouvir a tua voz. Então que o homem diminua, que o Senhor cresça. Unge os lábios do pregador, toma a boca do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado, prosperando para o qual ela é mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga graças a Deus. Por favor, podeis tomar o vosso assento, podeis se assentar. Chegar ao fundo do poço é o mesmo de que se encontrar na pior das piores situações
da sua vida. Se eu for fazer aqui uma pesquisa rápida, todo mundo, todos nós, aqui hoje, teremos um momento para dizer que foi o nosso fundo do poço. E você vai descrever em detalhes a situação, porque assim como os momentos alegres, bons, ficam gravados na nossa mente, como também no coração, os momentos ruins também ficam. E se tem um momento que você nunca vai esquecer, ainda que se esforce para tal, é o momento que você se encontrou no fundo do poço. Porque o fundo do poço, para muitas pessoas, foi a virada da vida. O fundo do poço, para muitos, foi o início de uma nova caminhada, de uma nova jornada, de uma vida que a partir de então passou a ser dirigida, passou a ser guiada pelo próprio Deus. Às vezes, infelizmente, é necessário a pessoa chegar ao fundo do poço para que ela possa de verdade se voltar para Deus e buscar a Deus. Infelizmente, se tudo for bem, infelizmente, se as coisas derem sempre certo para uma pessoa, infelizmente, se ela nunca viver uma experiência traumática, dolorosa e na maioria das vezes lamentável, ela jamais vai se voltar para Deus. E se eu perguntar aqui, eu creio que 99% vai concordar comigo e vai dizer a mesma coisa. Eu só busquei a Deus quando eu cheguei no fundo do poço. E para alguns o fundo do poço foi algo tão dolorido, tão difícil, que só o fato de lembrar, ainda hoje, depois de muito tempo, ainda causa dor, ainda causa sofrimento, e outros causa temor. Temor de quê? De nunca mais querer voltar para lá. Porque o fundo do poço é o pior momento da vida de uma pessoa. Quem concorda comigo, diga amém. Assim como um poço, minha gente, que você olha ao seu redor, você não encontra saída, é a situação que muitas pessoas hoje, infelizmente, estão. O que está faltando é levantar a cabeça e olhar para o alto. Porque quando ela olhar para o alto, ela verá uma saída, ela verá uma luz, e essa luz é Cristo. E Cristo é especialista em tirar pessoas do fundo do poço. Se você porventura veio hoje aqui e está nessa situação, eu quero que você olhe para o teu lado, para a tua frente, a tua direita, a tua esquerda, atrás de você, e comece a acreditar que há saída para você, porque eu saí de lá, essa pessoa que está perto de você também saiu, e se o Senhor fez em nossas vidas, Ele também pode fazer na sua, te tirar do fundo do poço, e como fez com Davi, colocar um cântico novo, um louvor a Deus em seus lábios, para a glória e louvor do nome dEle. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Será que a Bíblia tem exemplo de homens que saíram do fundo do poço? Vamos para Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, por favor. E nós vamos ver alguns exemplos de homens que foram para o fundo do poço, alguns até mais de uma vez, mas algo neles fizeram com que eles saíssem do fundo do poço. O fator principal que tira qualquer pessoa do fundo do poço é Cristo. Mas é necessário que dentro de você haja um diferencial para que você consiga sair também. O primeiro exemplo é José. José foi lançado no poço.
pelos próprios irmãos. Gênesis 37, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-o nesta cova, neste buraco, neste poço que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, no poço, porque a cova estava vazia, não havia água nela. Amém, minha gente? É a primeira vez que José chega ao fundo do poço. Para você que conhece a história de José, você sabe que José tinha uma vida muito boa, nós podemos dizer assim. Mas de repente, movidos pelo sentimento de inveja, os irmãos planejam matá-lo, e não somente matá-lo. Quando Rúben, talvez pelo propósito de Deus, certamente, tem a ideia de não matar, mas jogar o irmão na cova, no buraco, pela primeira vez José é lançado. Mas o fundo do poço para José, minha gente, era uma coisa que meio que fazia parte da vida dele. Eu quero que você vá comigo ainda em Gênesis, no capítulo de número 39. Pela segunda vez, José é lançado em uma cova, no fundo do poço, quando ele é preso, acusado de ter abusado da sua senhora, da sua patroa. Gênesis 39, versículo de número 20, olha o que diz: e o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim esteve na casa do cárcere. Agora pule para o capítulo 41 e veja que esse cárcere era uma cova, era um poço, era um buraco. Gênesis 41, versículo 14, olha o que vai dizer: então enviou Faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da onde, igreja? Da cova, do buraco, e barbeou-se e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E para resumir a história, do buraco, José se torna o governador de toda a terra do Egito, para a glória de Deus. Amém, minha gente? Mas o que foi que fez José sair do fundo do poço? Além da fé, da obediência, do temor a Deus, o que nós podemos destacar na vida de José, minha gente? Diga comigo: José era um sonhador. E sabe o que mantinha José de pé? E sabe o que fazia José se manter fiel a Deus e acreditar que um dia ele ia sair do fundo do poço? O sonho que Deus havia dado a ele. E sabe o que é que tira uma pessoa da pior situação possível? Se ela tiver sonhos na vida dela. Diga para alguém que estiver ao teu lado: nunca deixe de sonhar. Quem tem sonhos aqui, diga amém. Se você tem sonhos, eu quero que você creia: Deus também tem sonhos da parte dele em teu respeito e ao teu favor. Deus sonha em relação a você. E o sonho que Deus tem para mim e para ti é um sonho muito lindo, e é um sonho maior do que os nossos próprios sonhos. E quem crê nisso, diga amém. Quando você se encontrar no momento difícil da sua vida, hoje ou amanhã, porque o dia de amanhã pertence a quem?
e nós sabemos o que é que vai acontecer amanhã. Ninguém espera por dificuldades, espera. Ninguém espera viver problemas, espera. Alguém está aqui esperando que esse ano também seja difícil? Não, todo mundo crê que vai ser um ano abençoado, é ou não é? Mas eu não sei o que é que vai acontecer amanhã, sábado. Eu não sei o que é que vai acontecer ao decorrer desse ano. Sei, se der tudo certo, glória a Deus e aleluia. Amém, gente? Mas se não der, glória a Deus e aleluia também. Porque os sonhos que você tem vão te fazer se manter de pé e acreditando. E ainda que você chegue no fundo do poço ou esteja hoje, os teus sonhos te farão sair de lá. Porque é assim que Deus faz. Está escrito: Ele tira de baixo e põe por cima. Ele tira de cauda e põe por cabeça. Ele tira dentre os menores e te coloca sobre os maiores. Foi isso que Ele fez com José, e é isso que Ele pode fazer por você. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Um outro exemplo, vá comigo a Jeremias capítulo 38. Jeremias capítulo 38. Olha o que diz aqui, minha gente. O versículo 6. Jeremias é considerado, juntamente com Isaías e outros, um dos grandes profetas do Senhor. Para você ter ideia, está escrito que Jeremias foi escolhido por Deus quando ele estava no ventre da mãe dele. Jeremias profetizou, sem dúvida nenhuma, em um dos piores momentos da história de Israel. Eu não sei se você sabe, mas o profeta Jeremias é conhecido como o profeta das lágrimas, ou como o profeta chorão, porque na maioria das vezes, quando estava escrevendo o que nós lemos aqui na Bíblia, ele chorava por lamentar, minha gente, a depravação, o pecado e todo aquele mal que o povo de Israel estava fazendo para com Deus, e mais aquilo que no qual Deus havia dito que iria fazer por conta da desobediência do povo de Israel. E mesmo sendo um homem de Deus que falava com Deus, ele também foi parar no fundo do poço. Olha o que diz Jeremias 38, quem achou diga achei. Versículo 6. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, no fundo do poço, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram Jeremias em cordas, mas no calabouço não havia água, senão lama. Lembra do que disse Davi? Me tirou da lama, do lago, do lodo. Veja, e atolou-se Jeremias aonde, minha gente? Na lama. Um profeta, um homem que no qual Deus usava. E o que eu aprendo com essa palavra, com o exemplo de Jeremias? Até os mais fiéis, até os mais obedientes, até os mais tementes a Deus, passam por momentos de dificuldades. Amém? Até aquele que se esforça o máximo possível, minha gente, para andar num caminho reto, para obedecer, para se manter fiel, para se desviar do mal, para não se corromper e não pecar contra Deus, até esses acabam sendo lançados aonde? No fundo do poço, na lama. Mas uma coisa vai fazer Jeremias sair de lá. Diga comigo: o poder da palavra de Deus.
Eu quero que você marque Jeremias 38, porque já o volto a ler. Mas olha o que diz aqui, Jeremias 33. Jeremias 33. Versículo de número 3. Jeremias 33, versículo 3. Quem achou, diga amém. Olha o que fala. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Anunciar-te-ei. E o que é que o Senhor nos anuncia? Diga comigo, a sua palavra. Já já nós vamos voltar para Jeremias, mas vamos buscar auxílio de um outro profeta, tão importante ou talvez maior do que Jeremias. Isaías, é o livro que antecede, Isaías 55. Olha o que vai dizer para nós o versículo 10 e 11. Você estava em Jeremias, marca aí, e vá para Isaías 55. Porque quando eu clamo, o Senhor me anuncia a sua palavra, coisas grandes e firmes que eu não sei, que você não sabe. E Isaías diz o seguinte sobre a palavra de Deus, a palavra que tira qualquer um da lama, do lodo, a palavra que tira qualquer pessoa do fundo do poço. Quem crê nela, diga amém. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, glória. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. É interessante a comparação, né? Presta atenção. Assim como a chuva cai e não volta, tem como a chuva cair e voltar para as nuvens? É impossível, seria contra a lei da física, a lei da gravidade, é ou não é? E o que o Senhor está dizendo? Se eu liberar a minha palavra, está liberada. Se eu falar, está falado. Se eu disser, está dito. Quem crê nisso, diga amém. Mas Ele faz conforme o quê? A sua vontade. Olha o finalzinho do versículo 11. Fará o que me apraz. Passe a caneta aí, por favor. O que representa isso? Segundo a minha vontade. E às vezes Deus quer que a pessoa passe por certas situações, não porque Ele tem prazer. Amém? Eu sei que Deus não tem prazer no seu sofrimento. Eu sei que Deus não tem prazer na sua dificuldade. Eu sei que Deus não se alegra da sua dor, pelo contrário. Mas às vezes é necessário. Às vezes é necessário irmos até o fundo do poço para reconhecermos que precisamos de Deus. Para por Deus sermos tratados, sermos forjados, sermos lapidados. Quem está compreendendo? Mas uma coisa é fato. Quando lá do alto, Deus liberar a palavra para de lá te tirar, ninguém pode impedir quando Ele der a ordem. Amém? Pastor, eu estou numa situação que só Deus e eu sei. Tanto quando o Senhor falou fundo do poço, eu até fiquei mal, porque o meu momento é esse. Eu estou no fundo do poço. Uma coisa eu posso te dizer: persevera, permanece firme, que todo aquele que se manteve fiel, mesmo chegando no fundo do poço, ou porque algo aconteceu, ou até mesmo porque Deus permitiu, aquele que foi fiel, Deus de lá tirou. Amém? Será que Jeremias ficou? Eu acho que não. Volte lá, Jeremias 38, versículo de número 7. Olha o que diz Jeremias 38, versículo 7.
Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco, que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço, e estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem ao rei, a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes o que, minha gente? Antes que morra. Oh glória! Ebed-Meleque representa a providência de Deus, a ajuda de Deus. Aquele que no qual Deus levanta para te ajudar, aquele que no qual Deus levanta para estender a tua mão. E é assim que acontece, minha gente, quando a gente pensa que está tudo perdido, que não há mais jeito, que não há mais solução, que estamos só, vem Deus e manda um Ebed-Meleque para estender as mãos, para interceder por você, para lutar por você, e Deus dá ordem para te tirar da lama, do lodo, do fundo do poço, para a glória e louvor do nome dele. Diga: eu creio nessa palavra. Amém, minha gente? Eu não poderia deixar de dar esse exemplo. Abra sua Bíblia no livro de Daniel, por favor, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. Olha o que fala aqui, o versículo de número 16. Você sabe que os inimigos de Daniel tramaram contra ele. Daniel era um homem muito fiel a Deus. Daniel costumava orar pelo menos 3 vezes ao dia. E mesmo em uma terra idólatra, mesmo em uma terra onde os prazeres da carne prevaleciam, Daniel se manteve firme a Deus. E isso incomoda o diabo. Isso incomoda as pessoas. Às vezes o servo de Deus é mal interpretado. Satanás, ele gosta de usar situações, e às vezes essas situações mudam o comportamento de muito cristão que está andando em linha reta. Uma coisa eu te garanto: se você fizer o que é certo, sempre vai ter alguém para se levantar contra você. Se você for uma pessoa correta, direita, diante da sociedade, diante de Deus, mesmo você procurando fazer tudo certo, o diabo vai usar alguém. E às vezes a gente cai nessa armadilha, porque o que o diabo faz? Quer ser santo. E qual o problema? Não foi o Senhor que nos mandou ser santo? Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Está te chamando de santo? Diga: glória a Deus, eu estou no caminho certo. Amém ou não amém? Ah, só porque é cristão não pode isso, não pode aquilo, não quer estar no nosso meio. É verdade. Não foi o Senhor que nos mandou passar a passo de largo da roda dos escarnecedores? Sim ou não? Aí o diabo começa a falar essas coisas. Aí a pessoa está lá no caminho certo, no lugar de fazer igual o Daniel. Ela é mesmo, eu estou querendo ser santo demais. Qual o problema, né, de conversar com o fulano, com o cicrano? Qual o problema de deixar de ser tão santo e ser uma pessoa que possa conviver melhor? Aí daqui a pouco cai. Porque é assim que o diabo faz. Os inimigos de Daniel convenceram o rei Dário
a proibir que orações fossem feitas. Eu estou falando aqui em uma outra linguagem, para você entender. Aí Daniel poderia ter pensado, o rei proibiu, né? Então tá bom, eu não vou orar mais, eu vou obedecer. Interessante que lá no Novo Testamento está escrito que é melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. Amém, minha gente? Aprenda isso. Se o homem mandar você fazer qualquer coisa, e isso for contrário à vontade de Deus, não faça. Se o homem mandar você fazer qualquer coisa, e isso for contrário à vontade de Deus, não faça. Obedeça a Deus, mas não obedeça a homem. Faça isso ou você perde o seu emprego. Eu estou desempregado agora então. Amém? Faça isso ou não volte mais aqui. Muito obrigado, até logo, eu não volto mais. Pastor, e agora? Vou ficar sem trabalhar? Pelo contrário, se fecha uma porta, amanhã Deus abre 3. Para quem é fiel, quem crê nisso, diga glória a Deus. Amém, minha gente? É assim que tem que ser o crente. Ah, porque se eu não fizer isso, eu vou perder isso. Ah, se eu não fizer aquilo, eu vou perder aquilo. Vai nessa onda que tu vai perder a tua salvação e vai queimar a eternidade inteira no inferno. Amém, minha gente? Com Deus ou é ou não é, minha gente. Versículo 10. Olha o que diz. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, glória, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Amém, igreja? Só que aí ele estava desobedecendo. E o que foi que aconteceu com ele? Lançaram Daniel no fundo do poço. Versículo de número 14. Ouvindo então o rei o negócio, ficou penalizado e a favor de Daniel. Propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Então aqueles homens, o inimigo, foram juntos ao rei e disseram: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas, que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. Amém, igreja? Lançaram aonde? No fundo do poço. Por quê? Porque foi fiel a Deus, igual Jeremias. Mas se você é fiel, Deus não te desampara. Olha o que diz o versículo 20. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Dário sabia que Daniel não tinha culpa. No fundo ele não queria ter colocado Daniel ali, mas era lei. No outro dia pela manhã ele chega lá na cova, lá no fundo do poço Daniel estava. Ele diz: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo. E como não era um servo de Deus, ele ainda duvida, né? Dá-se ao caso. Alguém aqui tem dúvidas que Deus tira do buraco aquele que é fiel? Dário ainda estava na dúvida. Dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves,
tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó glória, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele e também contra ti, ó rei. Não tenho cometido delito algum. Quem é fiel a Deus, ainda que vá para o fundo do poço, Deus manda os anjos fechar a boca dos leões. Quem crê nisso, diga amém. Volte ao Salmo 40 para encerrarmos. Olha o que disse Davi: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, toma posse, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Deus é especialista em tirar qualquer um do fundo do poço, hoje ou em qualquer momento. Quem recebe essa palavra? Você acabou de receber as boas novas do Evangelho através das mensagens de Paz e Vida. Um oferecimento dos pregadores do telhado. Agora, procure a Paz e Vida mais perto de você e compareça aos nossos encontros especiais. Em Porto Alegre, Avenida Farrapos, 602, a 600 metros do Viaduto Conceição. Mais endereços no site pazevida.org.br ou pelo WhatsApp 11 982 38 3737.